Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en portugais. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. S'il t'arrive, lorsque tu lis la Bible, tu es troublé par des questions du genre « qui, quoi, quand, comment, où et pourquoi ?» Alors tes réponses sont ici. Rends-toi immédiatement sur christequality.com ou sur évangile-éternel.com, le lieu du rendez-vous fixé avec la précision biblique. Évangile éternel, le pourquoi de chaque chose. Pour nous encourager à continuer à vous servir, nous ne vous demandons pas grand-chose, sinon de souscrire à l'une de nos YouTube channels qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. La rubrique Pasteur et thème. présente aujourd'hui le prophète Jean-William Bonzasui, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements du prophète Jean-William Bonzasui? Allez sur christequality.com/jwbanzasui.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Voudrais vous asseoir s'il vous plaît. Pode assentar-se, por favor. Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Saúde-vos em nome do Senhor Je Jesus salue Cristo. aussi les bien-aimés qui nous suivent en direct de Facebook. E saúde também os bem amados que nos acompanham através do Que le Facebook. Seigneur vous bénisse. Que o Senhor vos abençoe. David a dit à son temps qu'il était jeune, il a vieilli, il n'a jamais vu un peu de la maison de juste abandonnée, ni manquer de pain. David tinha dito: eu era jovem e envelheci, nunca vi a casa do justo faltando pão. Et nous croyons que parce que nous sommes les fils de ces justes-là, on ne manquera jamais de pain. E acredito que, como nós somos os filhos deste justo, nunca faltaremos o pão. Donc chaque jour dans notre vie, Dieu nous envoie le pain parce que nous sommes sa maison. E cada dia Deus nos envia o seu pão, porque somos a sua casa. Nous touchons des points très importants sur le testament de David. Tocamos o ponto mais importante acerca do testamento de Des Davi. choses qu'on avait commencé mais pas terminées. Par la grâce du Seigneur, nous allons avancer aujourd'hui. As coisas que nós começamos, ainda não terminamos, mas pela graça de Deus vamos avançando mais ainda. Jérémie chapitre 22, Jeremias capítulo 22, verset 29 jusqu'au 31. Il est écrit: versículo 29 a 30. Está escrito: Terre, écoute la parole de l'Éternel. Ó terra, 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 ouve a palavra do Senhor. Ainsi parle l'Éternel, inscrivez cet homme comme privé d'enfant, comme un homme dont les jours ne seront pas prospères, car nul de ses descendants ne réussira à s'asseoir sur le trône de David et à régner sur Juda. Assim diz o Senhor: escrevei que este homem está privado dos seus filhos, e é o homem que não prosperará nos seus dias, nem prosperará algum da sua geração para se assentar no trono de David e reinar mais em Judá. 2 Samuel chapitre 23, Segundo Samuel, capítulo 23, verset 4. versículo 4. Allons-y. Vamos. Et pareil à la lumière du matin, quand le soleil brille et que la matinée est sans nuage, ses rayons après la pluie font sortir de terre la verdure. E será como a luz da manhã, quando sai o sol da manhã sem nuvens, quando pelo seu resplendor e pela chuva a erva brota na terra. Apocalypse chapitre 10, verset 1 Apocalipse capítulo 10, versículo 1 jusqu'au 2e, il est écrit: até no segundo está escrito: Je vis un ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel,
et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. E vi outro anjo forte que descia do céu vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. Il tenait dans son main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. E tinha na sua mão livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Verset 3, termine la lecture à partir du 300 verset. Acaba com o versículo 3. Et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. E clamou com grande voz, como quando brama o leão. E havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. Que le Seigneur ajoute l'explication de la lecture de sa parole. Que o Senhor aumenta a explicação nesta leitura da palavra. On parle sur le testament de David. Falamos acerca do testamento de David. Nous avons déjà touché le temps. Já tocamos o tempo. Et le vendredi, on parlait sur... vendredi, tu vas dire que il y a des ennemis ou il faut tout long à bango. E na sexta-feira falamos tocando acerca dos inimigos que nós devemos vencê-los na nossa vida. Quero que tenha uma coisa importante que é o seguinte. Les uns sont venus aujourd'hui, mais un petit rappel, c'est que ceux qui m'ont dit au Koufa, à Lumaka, à Tikaka, écrit au Testament. Alguns estavam conosco, mas outros não estavam. Mas bem sabemos que quando alguém querendo morrer, deixa algumas palavras ou algumas escritas que ficam depois da sua morte. Nas palavras ou no livro que se chama Testamento, coloca toda a sua vontade dentro deste livro. Dentro do testamento, todas as coisas que ele gostava ou queria fazer encontra-se dentro do testamento. Exemplo. Deixando uma casa em São Paulo. E esta casa pertence à minha mulher. E deixei também uma outra casa em Mutamba. É para o meu primogênito filho. Isto é este livro, o testamento, para os de fora. Verá apenas uma folha. Mas para os membros desta família, e este testamento esconde toda a sua vida. Quer dizer, depois de ler o testamento, todo filho deste homem que escreveu o testamento vai abrindo seus ouvidos, porque sabe que neste testamento a minha herança ou a sua herança encontra-se lá. Se alguém vier para poder mudar o testamento, terá um problema, porque o testamento esconde a vontade do falecido. E se alguém ainda está em vida, nunca será chamado de testamento. Depois da sua morte, será chamado de testamento. E agora estas coisas acontecem na rotina, ou seja, no hábito das pessoas. Isso é dentro da natureza. Escondeu as realidades espirituais. Quer dizer que para nós não temos dois testadores. Também não temos dois testamentos. E nós apenas temos um testador. Este testador, Jesus Cristo. O testamento que deixou, o Evangelho. Isto é em nós.
quando se lê o Evangelho, nós não recebemos como as palavras de uma outra família. Isso pertence mesmo a nós. Isto é quando o pregador prega, lendo as palavras do Testamento, como eu pertenço desta família, isto é as coisas que lá se encontram pertencem a mim. E acredito o seguinte: desde que eu comecei a pregar o testamento de Davi, até que vou acabar, os filhos de Deus, cada um vai recuperando uma coisa que Deus reservou a seu favor. Isso eu queria mesmo, e garantir-te que as coisas escritas aqui foram escritas ao teu favor. É preciso que tu possa viver essas coisas. É preciso que você tocasse nessas coisas. É preciso que entrasse nessas coisas. À chaque fois que je viens au culte, cada vez que eu venho no culto, eu não gosto de ouvir as palavras do pastor, mas gosto de ouvir as palavras de Deus que foram escritas ao meu respeito. E também no mundo. Se alguém fizer uma coisa, como por exemplo o testamento, leva lá no notário e leva numa pessoa para ter o seu valor. Mas a coisa alegre para nós é o que Deus colocou o testamento e nunca jurou a ninguém, porque jura-se numa pessoa que é superior. Mas Deus, e Ele jurou a Ele mesmo, para dizer que todas as palavras que Ele diz nunca tombarão e vão cumprir-se. Se eu ainda não vivo as promessas de Deus, não posso duvidar da palavra de Deus. Devo buscar a Deus numa outra dimensão. Aqui quero dizer a muita gente qui se pose trop de questions. que fazem tantas perguntas. O profeta João disse que são palavras de juramento. Mas eu não vivo dessas palavras por Deus. Não pergunta a Deus, porque Deus nunca mudará as palavras que saíram da sua boca. Mas o nosso problema, muita gente ora, fé pequena, confiance en Zambé bouquet, e a confiança de Deus pequena devant une preuve, perante uma prova, il tombe facilement. Tomba com toda a Devant facilidade. une difficulté, Perante uma dificuldade, ils abandonnent e facilement. abandona com toda a facilidade. Não tem como que esta palavra seja testamento. Ce matin, je suis venu vous rassurer. Esta manhã vim vos garantir, Loin de Dieu les mensonges. longe de Deus a mentira. Deus nunca mente. Tudo quanto ele tinha dito permanece assim e vai permanecendo assim. Amém. Desde que tinha dito que o sol vai nascer no Oriente e pôr-se no Ocidente, mesmo que a ciência desenvolver-se de uma outra forma, as coisas que Deus fez e falou vão permanecer assim. E a palavra de Deus nunca será uma mentira ao teu favor. Voilà le testament. Isto é o testamento. Ce que Dieu a dit Aquilo que Deus falou reste vrai. permanece verdadeiro. Est-ce que tout le monde croit à cela? Amém. Será que todo mundo acredita nisso? Muito bem. Comme il y a David Negri, E isso tornou a David como? Zambé Deus. a qui échantillon à David. E tomou esta amostra de David, Pour qu'à travers David, porque através de David il
montre son royaume que Adam avait perdu dans le jardin. mostrando o seu reino pela qual o Adão perdeu no jardim do Éden. C'est que le David que nous étudions, Isto é, o David pela qual nós ce n'est estudamos pas un David naturel, não é um David natural, mais de ce David naturel, mas deste David natural, Dieu Deus nous enseignait le vrai David. nos ensina o verdadeiro David. Alors, on est en Jésus à Jérusalem. Dali verá quando Jesus entrava em Jerusalém, as pessoas pegaram ramos, Moi, David. o filho de David. C'est-à-dire que David, il y a son Quer nom. dizer, o David verdadeiro, Que que nós queremos aprender, que nós estudamos, l'homme selon le cœur de Dieu. o homem segundo o coração de Deus, David doit não era aquele C'est le David, Seigneur Jésus. mas é o Senhor Jesus Cristo. David doit qui photo. Este David era uma Il y fotografia a vrai David. do David verdadeiro. Ok? Très bien. Muito bem. David a comme roi. David tornou-se rei. Nzambe alaki alobi royaume na ye kozala ya seko na seko. Deus prometeu lhe dizendo que o teu reino será de toda a eternidade. Trône na ye ekozala éternel. O seu trono será eterno. David alingi kokufa. Querendo morrer, Salomon il fallait kota na trône na ye. Salomão era preciso entrar no seu trono. Mais Salomon Mas Salomão akoki komata na trône te soki eza na maloba te oyo ekosoutenir le trône. não pode subir ao trono se não há palavras que vão garantir ou sustentando o trono. Maloba wana nde tobengi yango testament. Essas palavras que nós chamamos de testamento. Kolandanga très bien. E agora acompanha-me muitíssimo bem. Salomon akufi. Salomão Mwana na ye Roboam. Salomão morreu, o seu filho Roboão veio. Talanga na liboso. Olha ali cá em frente. Bana nyonso babandi pour se succéder. Todos os filhos começaram a suceder. Oya akufi mosusu aye. Oya akufi mosusu aye. Mora o outro. O outro vem, mora o outro vem. É assim. Tokomi na roi moko mona ye Joachim. E chegamos até no rei, o nome era Joaquim. Aza toujours mwana ya oyo mwana ya oyo mwana ya oyo. Era filho de Salomão, Salomão filho de David. Tozo comprendre que Dali compreendemos que c'est vrai. é verdadeiro. Makambo Nzambe alobaki. As coisas que Deus tinha Que dito. David akozala successeur te. David nunca faltará um sucessor. Eza ya solo parce que É verdade porque bana ne bazali toujours ko se succéder. e os seus filhos cada vez acompanhavam o trono. soki nazaki na temps mingi nalingaki naexplike bino livre ya chronique sur les successions omonake na basuccession wana nzambe abombaki te. Se eu tivesse tempo, eu poderia explicar o livro, os livros das crônicas, porque nessa sucessão Deus escondia um segredo. bato makasi baza Há homens fortes aqui? bazali awa Estão aqui? toya nsima. Não. Veremos depois. omona exemple Verá, por exemplo, so nazwi chronique omona tomando no primeiro livro, chapitre premier omona das crônicas, capítulo 1, verá, babandi bango Adam começa o Adão, Seth 7, Enoch Enoch, Kenan e Kenan, Mahalel Mahalel, Jéret Jéret, Enoch e Enoch, Metushala Metushala, Lemec Lemec, Noé Noé, Sem Sem, Cham Cham, Japhet. Japhet. Contribuição de uma moça bonita ezali awa Ah, ninguém vai perguntar, profeta, o ensinamento está aqui? itenza Encontra-se aqui o ensinamento. yango nasema bato makasi kana moni bato makasi É por isso que pedi, os homens fortes parecem que são poucos. bazali mingi. São muitos. Verset 4 soki na Japhet O versículo 4 termina com Japhet. seke mwana ya Noé ya liboso eza Isto é, o primeiro filho de Noé eza na Sem é o Sem, alandi depois o Cã, alandi a seguir Japhet. Japhet. Verset 5 Versículo 5 babandi na começa fils de Japhet. os filhos de Japhet. Japhet aza mwana suka Japhet era o caçula, o fali babanda na Benjamim. Sem Deveria começar com Sem, babandi na Japhet. mas começa com Japhet. Sima Japhet Depois de Japhet, bazomi na Cham. voltaram no Cã. Sima ya Cham Depois de Cã, basomi na Sem. e pararam com Sem. Ah,
Est-ce que l'été vous allez será que não tem o ensinamento? Como colocar esta coisa em confusão? E se for também nos filhos de Abraão, igualmente. Escuta como começa. E os filhos de Ketura. E onde está o Isaac? Há um ensinamento ali, mas hoje não. Isto é quando a sucessão acontecia. Havia um ensinamento lá dentro. Quando eu falei, começaram no primeiro filho, mas para conta o Benjamim, o último, e escondeu o ensinamento dizendo que os derradeiros serão os primeiros. Era preciso fazer compreender como que este movimento vai acontecer, mas não aquilo que vou pregar hoje. Aqui vimos os filhos de David a continuar a subir no trono. Quando chegaram no Joaquim, Deus deu esta profecia. Irmão, papai, lê mais esta profecia. Jeremias. Verset 8. Este versículo que nós lemos. Recomeça ainda de novo. Jérémie 22, 29, 30. Jeremias capítulo 22, versículo 29 a 30. Toquez. Père, écoute la parole de l'Éternel. Oh terre, ouve a palavra do Senhor. L'Éternel, inscrivez cet homme comme privé d'enfant, comme un homme dont les jours ne seront pas prospères, car ni de ses descendants ne réussira à s'asseoir sur le trône de David et à régner sur Juda. Assim diz o Senhor: escrevei que este homem está privado dos seus filhos, e é o homem que não prosperará nos seus dias, nem prosperará algum da sua geração, para se assentar no trono de Davi. Isto é, quando chegaram ao rei Joaquim, prenderam-lhe. Eu quero já ler a escritura para poder compreender antes de ensinar. Prenderam o Joaquim, levaram-lhe até na Babilônia e não deixaram assim, e levaram até os seus filhos e todos os bens. Place accueillie, onde ele foi, Jeremias profetizou dizendo: não terá nenhum filho, ninguém assentará no trono de David. C'est-à-dire, quer dizer, a partir de Joaquim, o trono de David ficou vazio. Pourquoi? Ficou vazio por quê? Parce que Joaquim não terá mais filho. Ok. E será que Deus mentiu? Os homens, as pessoas foram, mas a promessa de Deus ficou. Il faut se contrôler é preciso nós procurarmos uma pessoa. Como o reino ficou parou até no Joaquim, devemos ver um rei vir assentar-se no trono de Davi, para que a profecia cumpra-se. E esperaram o rei, parce que nunca veio por quê? Como Joaquim não tinha mais filhos, não tinha ninguém para poder substituí-lo. Mas pela curiosidade, Maria ouvindo, anjo veio lhe dizer: vai conceber, e este filho que nascerá do teu ventre será chamado de Jesus, e ele que receberá o trono de Davi. Quer dizer que
etikalaka E este trono que tem ficado vazio, Yesu ntango akoya Jesus quando vier, awelela mona motu não vai discutir com ninguém. ye moko aya E ele mesmo vir, okuta trône vide encontrar o trono vazio, amata subir azala roi se e kola ser um rei para a eternidade. eza nasepela na Yesu Eu gosto de Jesus. soka alinga renye Quando querendo reinar, arenyana na mbanda te não reina com o rival. azala na besoin ye moko azala moto É precisa que ele mesmo seja rei. meme ntango otinda bato bozolaka punda Mesmo quando mandava ir buscar um cavalo. punda oyo moto avandela te Um cavalo que ninguém nunca sentou. seke ye avandaka na place oyo E moko ela senta onde que ele mesmo prepara. meme ntango azwa mwasi Mesmo ao se receber mulher, Marie Maria, oyo ifo azalaka vierge que deve ser virgem. très important Muito importante. ata lilita bakunda ye Mesmo a sua sepultura, oyo na moto bakunda ye que nunca enterraram alguém. meme ntango abotama Mesmo ao nascer, Marie akekuta a Maria foi ata encontrada. meme moko aza na eglise wana Nenhuma ovelha nesta igreja apart meme para ali eloko olia mpe eza te também não tinha mais comida. ke ntango bozoya Para dizer que quando na vier ndako ya bameme na casa das ovelhas, okuta ye moko encontrará ele meme mesmo okuta ovelha. biloko ya kolia Vai encontrar Ele comida moko. e ele Ele mesmo. Seu pão. E yesu Jesus azalaka na besoin ya manda te não precisa do rival. yango ntango akota epai ya roi herode É por isso que quando entrou no rei Herodes, ye roi e ele rei, na mpe roi eu também rei. alongo Não, tirou o seu Ele profetizou. e ele profetizava, abanda oyeba te não sem saber, balatisi elamba yango investindo a Jesus roupa real. si oyo herode otikali na E você, Herodes, ficaste Segue sem ele rei. roi. E ele também rei. akome pa souverain sacrificateur Chegando no sumo sacerdote Abasonerama. e rasgou o seu voilà vestido, kisaka ye nde para souverain mostrando que Jesus que é o verdadeiro sumo yesu sacerdote. kristu Jesus Cristo aza moko é mpe alingaka zwa ndesi ya makambo nyonso na bia e gosta de receber a altura ou acima de todos. c'est-à-dire trono etikalaki vide Isto é o trono que tinha ficado vazio jusqu'à koya ya yesu até a vinda de Jesus Cristo. ntango yesu aye Quando Jesus veio, tozokana bien estamos de acordo? tozokana bien ntango aye Quando veio, mpo ange alobaki ke porque o anjo tinha dito que mwana wana este menino, nzambe akopesa trone ya David. Deus lhe dará o trono de David. siko yesu ntango aye Jesus, quando veio, abotami nasceu. tala na liboso Olha cá em frente. ye abotami na se E ele nasceu cá na terra, ma etoile ememi na likolo mas a estrela saiu no céu. c'est-à-dire moto oyo Quer dizer, este homem azaka mokambi na se te não é apenas dirigente cá na terra, akamba mpe likolo também vai dirigir no céu. lelo nazo enseigner en tout cas Hoje estou na ensinando. motema coisa enseigner Fecha o coração, aguenta porque o ensinamento. Mas fará o possível para poder compreender. donc abotami na se Nasceu na terra, ma etoile ememi likolo mas a estrela saiu no céu. siko eloko epesa ngai esengo ke nakende okota théologie te A eza coisa que me dá alegria para não entrar na teologia encontra-se aqui. eloko epesa ngai esengo nandimaka évangile eza ya solo eza A coisa que me dá alegria aceitando que este evangelho é verdadeiro é aqui. yesu roi Jesus rei abotami na ndako ya banyama balia nasceu na casa dos animais etoile ememi likolo e a estrela saiu do céu. me bavoisin ya ndako wana Mas os vizinhos desta casa, bazoleka passando de lado, bazoyeba te kaka etoile sem saber apenas a estrela. ata bato bavanda na balabala Mesmo as pessoas da mesma rua daquela casa passam. bamosusu mpe basimbi bible na bango Alguns também com a Bíblia bakei ti na temple foram até no templo bazoyeba tozela mesi cantando, esperando o Messias, aguardando os Messias. mesi Mas o Messias nasceu. etoile A estrela encontra-se. oh merci seigneur Oh, obrigado, Senhor. komona makambo eza mbulu Para ver essas coisas é uma graça. bato mosusu bamati na bekole E alguns subiram na escola, atangi akomi licencié estudando até chegar doutor em teologia. mais Mas akoleka ne mpe yesu awa pode passar Jesus aqui facilement facilmente. me mokonzi Mas o rei abota
nasceu. Mais bah on a mis ce moment là. Mas eles aos seus olhos, Nani mokonzi. quem é o rei? Hérode. Herodes. Nani mokonzi. Quem é o rei? César. E Nani César. mokonzi. Mas o rei Bota. nasceu. Trône à David. O trono de Davi. Jésus véritable E possesseur. conseguiu o verdadeiro Qui substituto. peut voir? Quem pode ver? Bah tout le monde va dans la musique. Algumas pessoas que se encontravam longe, lá no Oriente, Música. bem longe, Bata la mamone. olhando a se viram na Monsoto. estrela. Monsoto. E esta estrela, Mokonzi abota. o rei nasceu. Makamanzambe za la rapenda. As coisas de Deus são assim. Bazu or. Levaram o Bazu mi. e levaram Bazu milha ça va vite toquer. e o perfume, o incenso foram. Babadi goya. Foram. Bazo la nanine. Seguiu o quê? Bana nanani. Acompanhar quem? Bana nanine. Acompanhar o quê? Parce que étoile Porque né. a estrela que... Dans talanga s'il vous plaît. Olha-me, por favor. Étoile não sala deux mouvements. A estrela fez dois movimentos. Ezali kobenda. E está tirando Mamage. os magos. Mamage bazoya. Os magos Bazo la assim. étoile. Seguindo a estrela, seguindo a estrela. Mais bae conta na Jerusalém. Mas entrando em Jerusalém, se eu estivesse, ela podia explicar o caminho. O caminho. E eles faltavam o caminho. Quando entraram em Jerusalém, a estrela sumiu. A estrela sumiu. Não consegue mais ver a estrela. Será? Começamos a procurar. Procuramos rei. O rei está aqui. Oh, Senhor abençoe. Senhor abençoe. Estão à procura de quem? Est-ce que bateau va être normal? Será que as pessoas são normais? O rei nasceu. E ele nasceu rei. Eu sou alegre de saber que Jesus nasceu rei e morreu rei. Deus, pela coisa que ela é a bebê rei. Morreu no Golgotha rei. Nunca vi alguém morrendo, clamando. E o sol fugiu. E a terra estremeceu. E aquilo gritou. Eu queria dar a explicação. E no dia que a terra estremeceu, é o dia que a mulher que tem importância com a mulher que não tinha valor nas nações, é o nosso caminho para entrar. Isto é morrer o rei. Os magos chegaram, entraram em Jerusalém, a estrela sumiu. Procuramos o rei. Vocês homens de revelação, porque os homens do grupo de oração nunca vão compreender. E esta palavra não é uma ofensa. Isso é uma multidão, uma massa de gente. Uma multidão de gente. Lá Jesus fala em parábola, mas no quarto que explica, dando a explicação. Se alguém está nesta multidão, quer dizer, pode cantar. O céu é o seu trono. Mas se perguntar, Deus assenta-se no coração ou lá no céu. Você é o rei que igreja. Vocês da Assembleia dos Santos não tem a explicação do trono. Mas você sabe que o trono é o ensinamento. Colocamos aqui. O Senhor nos abençoe. Vieram, entraram em Jerusalém. A estrela sumiu. Isto é não a ver. Acompanhe este movimento porque é o meu ensinamento, a minha pregação de hoje. E a estrela reapareceu e chamou mais de novo a sua atenção. Quando chegaram em Jerusalém e a estrela sumiu, Herodes disse, bom, venham ainda. Todos os pregadores que eu tenho aqui, vocês não sabem que o rei nasceu. Vai nascer onde? Começaram Belém. Os magos vêm. E de ver onde nasceu o rei, basta de ver. Venha também dizer, porque eu também
va adorer. Adoration pour le rôle de se tuer. Et adoration par le rôle de Jésus matin à Jésus. C'est quoi t'as Agora là? Marche ma bime na quando os Jérusalém. magos saíram de Jerusalém, Maman le souhaite toi. também a estrela reapareceu. C'est que toi les alaka. Isto é, estrela existia. Maintenant on va continuer à Ao Jérusalem. chegar em Jerusalém, Toi les lignes. a estrela sumiu. Tant on va bime. Quando saíram, Et toi les autres. a estrela C'est reapareceu. que mon konzi. Isto é o rei. Azalaka. Estava Termo azal sur le bois. num certo momento como se fosse não existe, mas depois voltaram. Pourquoi maman n'a que toi na Jérusalem? Mas por que não conseguiram ver estrela em Jerusalém? Moi Israël les andako. Porque Israel é uma casa. Só pour ta route na andako. Se alguém entrar dentro da casa, Maman na likolo. é difícil ver o céu. Place bazalaki. Onde estavam Bazalaki libanda. era fora. Maman na likolo. Conseguiram ver a Quand on estrela. continue na andako. Ao entrar em casa, Kilikolo. buscando o céu que estava desaparecido. Ao sair, Maman na likolo. de novo conseguiram ver o céu. Vous comprenez? Não compreenderam. Abraham. Abraão Atunisa. perguntou a Deus: Na yeba ndenge nini kengala kozwa bana. como saberei que eu terei filhos? Ntango azobondela. Ao orar, Aza na kati ya ndako. está dentro de casa. Nzambe areponde na kati ya ndako. Deus não respondeu dentro de casa. Abraham ebima. Abraão sai. Omoni Abraham. Viste Abraão? Asengi na kati ya ndako. E ele pediu dentro de casa. A réponse. Mas a resposta, Nzambe abibima. Deus disse: saia. Bibi na ndako. Ao sair de casa, Tá likolo. olha no céu. Seke minzoto. Isto as estrelas. Omona mona ndako. Nunca verá dentro de casa. Deve sair. Omoni ndako te. Viste a casa? Israël. Do Israel. Israël. Israel Baba mona Yesu. não poderiam ver a Jesus, mas não conseguem ver a estrela. Porque Israel é a casa. Mas longe de fora, Ntango baba mona étoile te. onde eles não conseguem ver a estrela, Omoni Yesu. nós vemos Jesus como rei. Yango moni Pilate lokola kina moto alibanda. Dali verás que Pilatos, como era o homem de Azuias fora, rua de Juifs. e escreveu Jesus, rei dos Mama judeus. batokati te. E eles de dentro não. Na corrida já. Eu já escrevi. Depuis Yesu ntango akufa na E kulusu. Jesus, ao morrer na cruz, Basoda romain. os soldados romanos Omona mitema. e se arrependeram. Omoni bato alibanda. Viste os homens de fora? Toyokani bien, hein? Estão de acordo? Toyokani bien. Estão de acordo? Kanga wana très bien. E acompanhem isso muito bem. C'est-à-dire que mon konzi. Quer dizer que o rei, Siko nanga détail e mon. agora acompanha um detalhe. Ntango bazalaki libanda. Quando estavam fora, Étoile ekamba bango te. e a estrela não lhes orientou, Bango nde e eles balandaki que étoile. seguiram a estrela, Po étoile ebengaki. porque a estrela chamou a sua atenção. Siko ntango bakoti na ndako. E quando entravam em Balingi casa, libanda. saindo fora, Étoile akomi mokambi. a estrela tornou-se dirigente. Abandi siko mokambi. Começou a dirigir, orientando, começou a dirigir. Mais avant. Mas Bango antes, nde balandaka. e eles que seguiram, Mais ntango badimi. mas quando saíram, Étoile abandi a kokambi. estrela começou a orientar dirigindo. Yesu. Jesus, Mokonzi. rei, Akokamba n'importe qui te. não pode dirigir qualquer um. Abendi nano biso liboso. E ele nos chamou primeiro a Ntango nós. tokomi na Golgota. Quando chegamos no Gólgota, Alimo. e ele sumiu. Nsima na ye kolimwa. Depois de sumir, Troisième jour. no terceiro dia, Asekui. e ele ressurgiu. Ntango asekui. Quando ressurgiu, Akomi mokambi ya liboso. e ele tornou-se dirigente da igreja. C'est-à-dire que abenda Quer biso. dizer que nos chamou, Nsima ya liwa. depois da morte, Akomi mokambi. e ele tornou-se dirigente. Ntango azobenda Pierre. Quando chama Pedro, Akambai na Pierre te. não dirigiu a Pedro. Nsima ya liwa. Depois da morte, Ntango akomi Saint-Esprit. quando tornou-se Espírito Il a dit, je Santo, vais vous ele conduire. disse que vou vos Et conduzir. Saint-Esprit vous conduira dans toute la O vérité. Espírito Santo vos conduzirá em toda a verdade. Nous avons compris que le royaume bouge. E nós compreendemos que o reino mexe Le royaume fait les e mouvements. faz o movimento do reino. Un petit exercice. Pequeno exercício. Dans ça l'exercice. Vamos fazer um exercício. Genèse. Gênesis, Ok, papa. vamos lá. Chapitre 27. Capítulo 27. Awa, tous pour le mouvement à royaume. Aqui vamos estudando o movimento do reino. Chapitre 27. Capítulo 27, Verset 29. Ok. versículo 29. Vamos. Awa, tous la bénédiction et Jacob, mais tous on ça toujours royaume. Ma carte Aqui temos a bênção de Jacó, mas queremos tirar o reino desta bênção. Ok. Vamos.
Que le peuple te soit soumis et que des nations se prosternent devant toi. Sirva-te, povos, e as nações se encurvam em ti. Olha. E Deus aumenta a explicação. O Senhor aumenta a explicação. Escuta. Jacob a eu papo. Jacob tomou uma bênção. Papa se faz prophétiser. E o pai, profetizando, disse o seguinte: Jacob, nem mon papa la nuit. Jacob, da forma que foste abençoado, esses povos da em singular ou em plural? Em plural. Mabota, os povos, e sirva-te, e as nações se encurvem a ti. C'est-à-dire que Jacob, isto é, Jacob será o rei aonde? Nas nações vão encurvar e vão servir. Não parou por ali, terminé. Sois les maîtres de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. En tout cas, ser senhor dos teus irmãos e os filhos da tua mãe se encurvam a ti. E eu sou ministro, na verdade, para pregar essas coisas. É como o cão viu a nudez do seu pai. O pai acordou do seu sono, dizendo: o Canaã seja abençoado. Mas quem será o Canaã? Quem é o Canaã? Perdão, porque aqui estou abençoado. Eu vou ajudar tudo. Como será a maldição de Cã ou de Canaã? A maldição de Canaã, como será? Não sei se alguém se perdeu. Alguém se perdeu? Vamos deixar aí. Que o Senhor nos abençoe. O Senhor que nos abençoe. Quem será o Canaã? Vai ser servo. Não é servo dos seus irmãos ainda não. Será o servo dos servos. E será escravo dos escravos de seus irmãos. Depois será escravo de seus irmãos. Isto é, Canaã deve ser servo dos servos dos seus irmãos. E depois também seja servo dos seus irmãos. Perderam? Não vão perder. Porque eu estou aqui para não vocês perderem. E ele torna-se servo dos servos. Quando? Quando deixou a casa de Israel, foi até nas nações. Essas nações, Deus tinha dito a Moisés: se querendo ter escravos, toma nas nações. E a maldição de Canaã deve servir primeiro as nações e depois voltará como o servo dos seus irmãos. Jesus Cristo de hoje, deixando Israel, vem até a nós, as nações, porque somos os escravos. Quando trabalha em nós, é escravo. Quando vai terminar o trabalho, e ele voltará na casa de Israel para ser o servo. Eu repito, Jacob, Mabota, os povos, e encurvarão perante nação, e as nações vão servir-te a ti. Seja o rei dos filhos da tua mãe. Não. Repita bem a escritura. Aqui vos mostro o reino. Seja quem? 29. Genèse 27, 29. Que le peuple te soit soumis
et que des nations se prosternent devant toi. Espera, sirva de povos e nações se encurvem a ti. Donc Jacob, Jacob, sera créé par un peuple. se for aos povos, vão servir, vão obedecer. Mas o reino nunca termina ali nas nações. Vamos? Sois le maître de tes frères Ser o Senhor dos teus irmãos et que le fils de ta mère se prosterne devant toi. e os filhos da tua mãe se encurvam a ti. Isto é o reino da forma de antes. C'est-à-dire que Jacob, Quer dizer que o Jacob il faut ma nation. é preciso que as nações encurvam-se a ele, obedecendo a ele, e depois disso, Ma frère naie, os seus irmãos, que ele seja o seu Senhor, e os filhos da sua mãe, isto tornou-se duro. Vamos simplificar, depois avançaremos. Quando venderam José ao Egito, e eles venderam o reino. Porque José vendido, e ele que foi como rei, mas tornando-se rei, e os seus irmãos ainda não apareceram. Os egípcios começaram a encurvar-se perante José antes do seu irmão aparecer. Isso é lá no Egito. É o mestre, é o rei dos povos, das nações. E depois os seus irmãos virão e tornou-se o seu Senhor. E depois o filho da sua mão ele vai tornar o seu rei. Isso é José. E ele reina nas nações, vai reinar aos seus irmãos e também vai reinar ao filho da sua mãe. Isto é o reino. Isto é Jesus, tornou-se rei. Mas o seu reino está a ser manifestado em nós e depois voltará em Israel. Voilà le testament. Eis aqui as coisas que nós queremos estudar no Testamento de Davi. E agora, olhe. Donc comprendre que le royaume est à l'étape. E compreendemos que o reino tem algumas etapas pela qual passa. Salomão tornou-se rei. Mais pour le royaume d'ailleurs se manifester totalement, para que o seu reino se manifeste totalmente, il faut é preciso começar a combater com os inimigos. Se alguém ao teu lado está a dormir, acorda. Aqui não é problema de batistar ou não. C'est-à-dire, roi, rei, tem inimigos, pela qual deve ferir. E depois disto, o seu reino vai se manifestar no mundo inteiro. Acompanhe-me aqui muito bem. São coisas que já falei na sexta-feira passada. E receber o Evangelho e receber a promessa de Deus é uma coisa. Mas ver a promessa de Deus vestir um corpo é uma outra coisa. Muita gente passava aqui na profecia. O profeta tinha dito: eu te vi, eu te vi desta forma. Mas não se esqueça, apesar de ter a bênção, mas também existem inimigos. Ninguém pode ficar com sucesso, êxito, se não sabe ainda gerir os inimigos ao seu redor. Raison pour laquelle Salomon, razão pela qual Salomão tornou-se rei, deve vencer os inimigos. Depois que o seu reino seja manifestado. Se nós vermos esta etapa do reino, veremos aqui
tornou-se rei, mais pour fermer le royaume, mas para poder garantir o seu reino. étape à ma casse, c'est une étape de A etapa mais dura é a etapa dos combates. à la place de quoi Aqui onde nós tomamos en étape oil, esta etapa, soko longi yango, se vencer, nde eza étape ya kutonga, é a etapa de construir. eza étape ya silence que les gens n'aiment pas. É o tempo de silêncio que a gente não ama. Yokanga bien. Escuta-me bem. Nzambe kwa kokisa makambo alaka na vie na yo emona na polele. Deus, para cumprir as coisas que Ele prometeu na sua vida, aparecer na luz de dia, Il faut que son étape. deve passar pela esta Pour etapa. étape bato balinga yango. Esta etapa as pessoas não gostam. En étape ya silence, A etapa do eza silêncio nzambe azolekisa motu mpo aboma baennemi. é o tempo que Deus faz passar alguém para poder matar os inimigos. Eza ntango ya kotonga. É o tempo de construir. Nzambe akoki kotombola mokonzi na yo na miso ya bato te soki nano atongi yo te. Porque Deus não pode exaltar o seu reino na presença das pessoas se ainda não te edificou. Toza bato bele Temos muita gente. ateyaka bien, Prega bem, mais so otali vi na ye mas vendo a sua omonaka vida, oyo asota verá que esta aqui saltou. azwi appel bien sûr, E ele tem mais o asipote apelo, ta ya silence te. mas não suportou o tempo de silêncio. nazebisa biloko eza na ta ya Eu vos digo que é o tempo de silêncio pela qual Deus faz passar as pessoas. ta ya silence eza ntango oyo O tempo do silêncio é o tempo pela qual ozondima te ke nzambe abengana ya solo. e não aceita que na verdade Deus me chamou da eza sua ntango ya vida. badifficulté, É o tempo das ntango ya dificuldades, bepreuve, o tempo das parce que provas, les ennemis sont là. porque ainda existem inimigos. awa nazoloba na bato bazwi appel réel ya nzambe. Aqui eu falo nas pessoas que têm a chamada ou o apelo real de Deus. nazoloba na n'importe qui te. Eu não falo a qualquer um, po judas azalaki moyibi porque Judas era ladrão ya église ya jésus, da igreja de Jesus, azalaki kese nzambe era tesoureiro. yesu mpenza Jesus, na ayebi ke verdade. judas aza moyibi Sabendo que apesi Judas é ladrão, mas deixou-lhe com caixa, ekesi dando-lhe caixa, kesi église na ye. caixa da sua po igreja. jésus alaki na kesi. E Jesus tinha um cofre ou Luc caixa. chapitre 8 verset 1er. Lucas capítulo 8, versículo 1 até 3. so otangi okomona Se lhe verá, ke yesu azalaki na bato banda kosoutenir Jesus tinha as pessoas que sustentavam ali. mais trésorier nani Mas quem era o tesoureiro? Judas. Judas. moyibi Ladrão, ayibaka ladrão. mbongo, Roubava dinheiro. mais yesu apamela mongolongo Mas Jesus nunca licenciou nenhum dia. ayeba oyo Sabendo que esta alokoso ya mbongo na ye com esta ansiedade vai morrer com isso. olula mutu te soki azoprospere na lisumu ya Não mabe. cobiça ninguém quando prospera num mau pecado. soki omoni mutu moko Basta de ver alguém azola bamakambo e tem namoradas makambo elosimba e as coisas dão certo. yozwa makambo te mpo yoza ye Você te. também não toma namorada porque você não é igual a ele. soki omoni mutu moko azoyiba Basta de ver alguém roubar. makambo ezomarche As coisas dão kolula ye certo. te. Não cobiça ali. mwana ya nzambe Filho de soki Deus. akotika na makambo Não basta de entrar neste momento. Isso é uma perda. O Senhor vai po perder. nzambe akoki kotika yo Porque Deus pode te deixar odesir dans le mal te. não vencer no mal. po ce qui importe pa ya Porque nzambe o que importa a Deus eza ame na yo. é a tua alma. so judas azalaka nde moyibi O Judas era ladrão, oyibaka roubava, esala yesu no nunca fez nada a Jesus. pierre amekaka kosala Mas o Pedro tentou fazer alguma coisa. pamela pierre soki A repressão, se fosse do tamanho dele, atrás de mim, Satanás. oyo moko vomi pose E question você vai se perguntar na assim moyibi mesmo. ya judas Com o ladrão de na Judas, pierre moto alobi kaka com o Pedro que falou apenas. bandeko Irmãos, moto amiyebaka te o homem não se sabe. oyebaka bapromese ya nzambe Tu sabes das promessas de mais Deus, etape nzambe azolekisa mas as okileshabaka etapas pela qual que Deus te faz passar, ultrapassa-nos. cette étape là de E silence esta etapa de c'est là où silêncio Dieu crée de grandes choses dans nos vies. é onde Deus cria grandes coisas na nossa vida. Écoutez-moi très bien. Escuta-me muito bem. Salomon est devenu roi, Salomão tornou rei, mais David il a indiqué des ennemis. mas o David indicou os inimigos. Le temps où Salomon combat les ennemis, O tempo pela qual Salomão combate os c'est le temps inimigos qu'il est en train de construire. é o tempo que estava a construir. Nalingi nzamba
Eu quero que Deus nos ajude nesta manhã. Que Deus te ajude nesta manhã. Compreender estes ensinamentos. Na verdade, a glória de Salomão estava para além dos seus pensamentos. Para chegar lá, era preciso construir. E ele edificando o templo, edificar a casa da sua mulher, edificar a sua casa de passar a noite, e edificar a casa onde vai começar a jogar. Mas neste tempo, Salomão, e ele estava a construir dentro do reino. E depois disto, Deus tomou a glória, a honra de Salomão, começou a mostrar no mundo. As pessoas começaram a vir vendo a casa de Salomão. Mas antes de chegar nesta etapa, era preciso combater os inimigos e construir. A coisa que nos mata muito hoje, alguém basta de ver a igreja com 400 membros. Alguns pastores correm hoje. Ele veja, mas ele veja, mexeu. Alguém para conseguir tem que ser Satanás. E onde está o poder de Deus? Escuta-me bem. E esta etapa de combater é a etapa de construir. E Deus constrói no interior do reino antes de fazer sair a glória lá fora. Deus, quando chama o Blaise, dando as promessas, serão milionários, serão patrão, vai viajando o mundo inteiro. Não quer dizer que diretamente tornou-se patrão. Tem etapas se é Deus. Deus jamais vai lhe fazer milionário para ter 20 mulheres. Não. Deus, quando fez milionário, deve ter uma mulher para mostrar nos outros que Deus abençoa no seu tempo. Agora que faz derrotar nas coisas de Deus. Porque quando Deus constrói alguém, e ele mesmo nunca se sabe se alguém é grande ou maior. Às vezes se vê pelo espelho. Eu sou gordinho assim. Às vezes esquece. As pessoas, outras pessoas que vêm, você está gordo. Se alguém se vangloriar, isso não é a glória de Deus. Outras pessoas que conseguem ver, e eu da forma que estou aqui, ultrapassa todos. Mentira. Você é preciso outras pessoas considerem testemunhar a coisa que dentro de ti se encontra. A coisa que faz assim o quê? Basta, depois de pregar, vai chamar, ouviram? Ouviram essas coisas? Nunca ouviram. E ele saltou esta etapa de silêncio. Porque os inimigos, orgulho, o inimigo, egoísmo humano. O homem ainda não tem inimigos fora, dentro dele. O erro do homem, o orgulho do homem. Deus nous abençoe. Deus nous exalte. Il nous laisse le temps de combattre les ennemis tout autour de nous. Mas nos deixa estar debout et hors de nous. Vous entendez? Temos inimigo dentro de nós e fora de nós. Será que compreendam? C'est cette étape que beaucoup de gens meurent. E esta etapa que muita gente morre. Alguém vai dizer, oh prophète, nunca morrerei. As coisas que Deus prometeu me irão se cumprir. E não vou atropellar. Vou te dizer que os filhos a sair do Egito sabia que nós até Canaã. Mas na etapa de silêncio, muitos entre eles podem ter receber a promessa, mas sem tocar, porque não sabe como Deus anda com essas promessas. Donc Salomon, isto é Salomão, nunca dirá que eu agora sou rei. Hoje eu sou rei. Não. Deve cuidar-se. Aqui quem é o inimigo? Já vos digo que vou me repetir. O inimigo que você deixa é ele que vai te matar.
Saul, Zamba ebisari. Deus lhe disse: Boma Amalek. extermina Amalek. Atika Amalek. Deixou Amalek. Mais Amalek wana. E este mesmo Amalek Taboma Saul. que matou a Saul. Donc o lembozo tika wana. E a fraqueza que você Sai esqueça ya como te obomo. é esta fraqueza por fim que vai te matar. Okoki jamais kokoma. Não pode jamais chegar Royaume monana. que o reino manifestasse Autorité monana. e a autoridade manifestasse, Superioridade monana. a superioridade manifestasse. Zamba tongite. Se ainda Deus não construiu, Ah, so tonga libanda terre. aqui não construiu fora, Nakati. dentro. Pessoa asilisi kotonga. E depois de construir Asilisi benemi. e acabando com todos os Et inimigos, admission na kembo. e vai te fazer sair na Nalingi na glória. mona frère Joseph, nalingi na mona ye. Eu quero ver o irmão José, quero vê-lo Alali azwi ndoto. dormindo, sonhando. Na comprendre te. Não compreendi. Tozalaki na kati elanga. Estavam dentro de uma lavra no campo. Namoni Ouvi milone ebimi. e com muitas sementes. Yango etombwami. Mas o meu feixe levantou-se. Bandeko na ye. Os seus irmãos, Prophète. os profetas, Ah, disseram: que? senge yo kolonye likolo. Será que tu vai reinar sobre nós? Est-ce que tout le monde me suit? Será que todo mundo Est-ce que tout le acompanha? monde me suit? Será que todo mundo Tout le acompanha? monde me comprend? Todo mundo compreende a mim. Sans jamais m'aller. Segundo sonho, Ah, namoni étoile. eu vi estrelas, Sanza, lua moi, e o sol na étoile. e todas as estrelas Yofukamela ngai. e adoraram-me, curvaram-me. Wana c'est le père qui parle. Aqui é o pai quem fala, Parce que quand les prophètes ont parlé, porque quando os les profetas frères falam, aussi doivent témoigner. o pai também deve testemunhar. Wana babiso. Quer dizer, nós Yofukamela yo. vamos te adorar, Au moins une promesse. viste a promessa Nos promesse c'est le moment. e receber a promessa é uma coisa, Mais, mas il faut nous apprendre à ce qu'on tombe. é preciso que Deus começar a construir. Pour Salomon, Porque il faut tomber Salomão un temple. deve construir o templo, Atonga ndako na ye. construir a sua própria casa, Atonga ndako ya mwasi. construir a casa para sua mulher Atonga place ya kosalaka e juge. o lugar onde deve julgar. Joseph asoki etala bandeko na ye. José voltou vendo seus irmãos. Azokende nasepelaka na likambo oyo. Eu gosto muito Azoya. desta. Chegando, Bandeko ne bamoni yo mosika. os seus irmãos me viram de longe. Yoka. Escuta, escuta. Bayini ye. E odiaram-lhe. Joseph asali nini mpo bayina ye? José fez o que para ser odiado. Alopose bino. Eu Asalaki faço uma bayina ye. pergunta: o que é que ele tinha feito? Asalaki nini? O que é que ele fez? Biso tozalaka. Bayina nga pai. Porque e eles me odeiam à toa. Asali mpe Eu não eloko te. fiz nada. Okochange milimo wana te. Nunca mudarei esses espíritos. Aussi longtemps kozala na kati ya mokili ennemi baosila Enquanto que te. ainda vive neste mundo, os inimigos nunca acabarão. Ennemi mosusu Alguns baosala sans inimigos problème. vão te seguir sem problema nenhum. moto mosusu akotala boalini yo. Outra ninguém basta de te ver, odeia-te sem Osolo problema. te. Nunca conversou com Ayebi ele. yo. Também não te conhece. Moi bandenge abeta masolo. Mas da forma que conta a sua história, como se fosse te conhece. Bayini Joseph. Odiaram José. Tokotala ye. Veremos. Ye moto akorenye likolo na E ye. ele que reinar sobre nós, Le royaume O reino. attire l'humilité. atrai ele. Toute élévation, Toda elevação, toute suprématie toda supremacia existera toujours. suscita inimigos. Oyebi soki otangi jeunesse Sabe, se basta de ler Gênesis, okomprendre se nango malamu te. não vai compreender bem esta cena. Mais soki na biso Mas se formos nos omona Salmos, tuna bazoloba ke verá que dizendo: bakanga ye Joseph machene prenderam concorrente na eloko asala te uma coisa que nunca fez kaka royaume. por causa do reino. Epuis bango moko E ele mesmo, ntango bazosala repentance depois de se arrepender, toyokaka ndeko na biso te toyokaki ndeko na biso não te ouvimos nosso irmão ntango bandangolela quando ti chorava. bakanga Joseph wana Aprender José. alela E ele chorou à la manière des hommes comme le de uma forma de dizer, pode il y a dizer. Benjamin Ih, mais plutôt il y a Judas Mano, il y a Judas, Judas mano, bango balobi Mas disseram: toyokaki ye nós te. não ouvimos. Ao chorar, C'était l'étape de la é construction. o tempo da construção. Nzambe il fallait atonga Pela qual Deus deve il construir. fallait atonga patience Deve il construir a fallait paciência. atonga douceur Deve il construir a fallait atonga doçura. caractère Caráter. mais na kati ya incompréhension Mas dentro da na kati incompreensão, ya injustice dentro da tu injustiça, n'as pas le temps de te justifier não tem o tempo de justificar-te. donc na
dans l'union de famille. E vamos numa reunião da família. Comment on va comprendre? Eu não compreendo. Maintenant, comme on dit, E os avós de l'autre côté, não fizeram. ça fois qui sont les temps Deus de teve de fazer passar Paulo, o Antônio, amanhã faz levantar as coisas que colocou dentro de ti. Tá comprendre? Eu não Ah, o compreendo. problème. Aqui o problema. Moi, 60. Esta mulher me comunica. Tika. Deixa. Até acampar, Nunca preguei aqui ao acampamento. Mas na acampar só uma etapa difícil. No acampamento basta de ver uma etapa difícil. Só uma coluna de fé. Basta de ver a coluna de fogo. Sabe que Deus te sobretudo se eu encontrar aqui, eu vou fugir. Como coluna de fogo, eu vou passar. É mais quando levantamos nem ver Deus. Isso é procura Deus. Se as coisas não estão dando certo, faz exame de consciência. Será que Deus está conosco? Eu temo Ele. Eu guardo a sua palavra. Eu ficarei aqui. Nunca mudarei. Até que vai arranjar um caminho. Eu prego assim. Se Deus passar no mesmo caminho das pessoas não verá como lhe chamar de Deus. Até passar nos caminhos pela vendo o caminho e tem essas palavras de glorificar como Israel, deixando o caminho de Deus. Deus levou num caminho que ninguém devia passar. Dieu commence à travailler dans ta vie aujourd'hui. Eu quero que Deus comece um trabalho hoje na sua vida. Um trabalho na sua vida hoje. Abrindo um caminho que as pessoas nunca passaram na sua vida. Seja uma testemunha de Deus neste mundo ou nesta manhã. Eu não falo amanhã, hoje. Yoka. Escuta. Mas o Joseph. Prenderam José. Jogando na cisterna. Tiraram. Até que venderam. Indo chorando. Não se preocupem. Mas no céu havia um Deus. Quando sofremos o injusto, não chora. Diga que eu tenho uma testemunha no céu. Eu tenho uma testemunha que ouça e julga com sinceridade. Levaram-me a mulher do pastor. Não havia entendimento. E o pastor disse que acusaram que a minha mulher passou pelo adultério. E perguntando à mulher, a boca era demais. O tempo já foi assim, ainda não. Ainda tem. Ok. Alors, então, eu perguntei, mamãe, o que fizeste? Diga-me. Vamos exortar o pastor. Não sei. Será? Eu falei aos pastores que estavam comigo. Mamãe, fica de joelho. Vamos dizer a Deus. Se és inocente, Ele te justifica. E este altar pelo qual nos pregamos aqui. E Deus fala aqui. Fica lá, pegando o altar. Deus, você que conhece os corações. Eu não estou a brincar. Eu estou a falar a verdade. Você que conhecedor dos corações. Nós paramos. Se é uma profeta, sim, uma profeta que profetiza. Deus, você que é o conhecedor dos corações, se é uma coisa aqui, vai sair. Se a irmã é justa, justifica em nome de Jesus. Amém. Pastor, pega a tua mulher, irmão. Profeta? Não. Deus que ouça, que vem, vão. Pastor, eu entrei com a mulher em casa. O seu primeiro filho chamou pastor. A mãe não vai entrar. Olha, fez isto. O profeta onde está?
pastor com seu filho. Mwana ya mama wana imo. E a filha desta mamã, mamãe fez isto para a filha. Mamãe veio. Mwana bisa. Perdão. Yo kabisa que Mas você é pensado que no céu não existe Deus? nazo bisabira kana kolonza. Deus fala que lá no céu Na existe Deus. injustice nyonso Todas as injustiças que nós fizemos, não Deus que vem. Ezala nzambe moko Não Deus que vem. Vous croyez à ces messages? Sim. Babwaki Joseph. E jogaram José. Mwana musala. O servo. Nakika bino déjà. Até nos pregou aqui. Naozonga na moto. Não vou repetir. Eloko esemonanga que A minha alegria é que na mokili. aqui no mundo Bakolo le malheur ne vient jamais seul. pode dizer que a infelicidade nunca vem só. Mwasi ya patron na ye. E a mulher do seu patrão, Tellement a dérangé. como lhe incomodava bastante, Joseph Aboy. José negou Akange la mana. e prendeu a sua roupa. En tout cas, eloko c'est que ça en a. A coisa que faz isso, Atier la mama pembeni na ye. e colocando a roupa Alofunda Joseph ne la mama e Joseph. queixando José com a sua roupa ao lado de José. Alors que Joseph. Então que José, Abakateka ye. antes de ser venido, Alongola me la e mama. tiraram a roupa. Mais la mama ya ngoli susu. E a roupa que ele levou, Mama la botolia. e esta mãe recebeu. Sou tu na frère. Se perguntar o irmão da Sala do Sábado, eu vou dizer que D'abord Joseph akenda na. a roupa que José foi Ela me levar foi de lui qui sa mwasi wana. foi para salvar aquela mulher. Mwasi wana laki mwasi ya ndupa. Porque aquela mulher era Eloko prostituta. ebikisa ki ndupa A na coisa ye. que salvou sua profissão, a roupa de José. Mwana musalo. E este servo veio para brigar comigo. Olha a prova está aqui, irmão. Oyoka Joseph. Quem foi o filho de José? C'était l'étape de la É construction. a etapa da construção. Ozamba bandai kotuka. Que Deus andava na Patience. paciência, Douceur. a responsabilidade, a responsabilidade Dans son cœur. do seu Il coração. illuminait les ennemis. Iluminando, aliás, deixar iluminando o amor próprio, L'orgueil. o orgulho. Et ça, mon tour qui déjà l'étape oyo. Será que tem ninguém que já passou por essa etapa? Ata kozomeka grâce au Cameroun. Comment grande. Mesmo me chamando maior ou grande, admira como eu Ata consigo. kozomeka loko wa commissaire Isaïa moko te pas dans son corps. Porque tudo é graça, 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 graça. Naona pia bino Yesu tamani bisi mutone bisali. Sombe. É por isso que quando eu preguei, Jesus, ao salvar este homem, disse, toma o seu leito, vai. Mutona bisi na sisi bebe. Este homem salvou-se por leito da sua cama. E não, porque não deixou a sua cama, o seu leito? E se deixando a sua cama, podia dar uma volta aí. E cama quer dizer, andaste como? E esta cama, ele me levava, mas hoje eu vou. Não tenho como fazer coisa, porque lá tem cama. Tudo que nós recebemos já é graça. Ninguém deve bater o peito. José, deixando até a sua roupa na mulher de desta vez, entrando na prisão com uma outra roupa. Vamos preguei. Nunca preguei aqui. E aqui entrou numa outra roupa. E ele se encontrou como na prisão? E ele deveria ser rei, mas há inimigos. E também tem construções que devem se realizar. José ficou na prisão. Alguém veio e interpretando o seu sonho. Lembra-te de mim. E este homem foi esquecido. E nunca decepção. Encontrou com a decepção. Encontrou com a injustiça. Mau coração das pessoas. E ódio. Mas como vai reinar? E esta etapa que nós sabemos já onde está. Mas o tempo de sair não sabemos. Deus que nos faz entrar. E Ele sabe quando que nós sairemos. Sentar assim. José. O que? Vai pegar teu irmão. Eu? O que aconteceu? Deve ir. E muda a roupa. Exato. Tirou a roupa da prisão, deixando na prisão. Tomando a roupa do pregador.
Porque quantas roupas já? Quantas roupas? 4. Chegando pregando farol. Yo, Tu. nas sonhos moko. Eu teve um sonho. Vai interpretar. Vai interpretar. Escuta o homem que passou no quebrantamento. Não sou eu. Eu não. A forma que estou pregando. Eu não. Este milagre, eu não. Esta casa que eu comprei, eu não. Esta viatura, eu não. Benefício nas vidas. Esse que eu vejo aqui, há um Deus no céu. Há um Deus no céu. Eu vou interpretar o sonho. Há um Deus no céu. Faraó. O sonho pode dizer isto, mas aqui, isto. Faraó disse: traz o linho fino. Ah bom? E eu perdi a minha túnica. Até esta mulher ficou com a minha roupa. E eu te deixei na prisão. Afinal, Deus me preparou grandes coisas assim. Traz a linha fina. Muda ele. E a última roupa que vestiu. A quinta roupa. Não haverá sexta. Ela sentou-se no tornou-se rei. Je vous dis Jésus-Christ. Jesus Cristo reina. Jesus Cristo reina. É ele que é o rei dos reis. Lá quando nasceu o rei, deveria passar pelas etapas até que tornar o rei. Razão pela qual na cruz, quando lhe tiraram a roupa, tiraram 4 com uma túnica. O total de José verdadeiro é o Cristo Jesus. Quando entra na glória, nós aguardamos por Cristo hoje, mas estamos ele reinará. Quero dizer nesta manhã que Jesus reinará neste mundo. Quelle que soit l'injustice, Apesar das injustiças, il régnera. e ele reinará. Mais toutes ces étapes, Mas todas essas etapas pour la construction. é por causa da construção. Déjà 5 vêtements, moi, Já preguei as 5 roupas, 5 vestidos. Eu buscava para explicar o Apocalipse 10. c'est-à-dire, Quer dizer, son apôtre Azaraï, Bakazara, Inamba, e se existe um apóstolo, saiba que é uma roupa. évangéliste. O evangelista. Mais tous les évangélistes, Mas temos evangelista para agora. moi, c'est un doumba sobikate. É roupa, mas uma mulher prostituta nunca se salva. Le évangéliste a été à loi prophète, prophète a été à loi docteur, docteur a été à loi apôtre, apôtre a été à loi nan. Finalement, tous les pasteurs nan. Hoje dia, Nan, docteur nan, évangéliste nan. Les autres pasteurs n'y sont là, bandit va s'en sauver donc. Ce qui a tout le peuple, ça c'est passar dizendo. bon. Cette femme ici, E esta mulher aqui, moi je suis une forme eu sou uma pour sauver la femme. para salvar a mulher. Du tout le coup. A multidão. Finalement, E tout finalmente, le monde devient comme tout le monde. todo mundo torna-se todo mundo prega como todo mundo. J'ai dit aux hommes de Dieu, Eu diz aos homens je de Deus, ne crois pas que l'évangile éternel. eu não acredito que o evangelho eterno Je ne crois pas que l'évangile. eu não acredito que o evangelho eterno Quoi, le comment, le quoi, le quand, le eu porque Je ne crois pas à eu cette quer dizer définition. eu não acredito Moi, nessa je crois que definição. l'évangile éternel, c'est la crainte de Dieu. Eu acredito que o evangelho eterno é o temor de Deus e a adoração. Oh, dans la crainte de Dieu, O temor de Deus, il y a la sagesse. a sabedoria. Dans l'adoration, Na adoração, il y a la connaissance. há o On conhecimento. ne peut pas adorer Não podemos si on n'a pas adorar la connaissance. se não há o conhecimento. On ne peut pas Não se pode avoir la crainte de Dieu ter o temor de si on Deus n'a pas la sagesse. se não há Je sabedoria. crois à la définition de l'évangile éternel de la Bible. Eu acredito na definição do evangelho eterno na Bíblia, mas não dos congolenses. L'évangile éternel est dans le Congo. Oh, le Congo, n'a pas E do Congo, eu nunca faço eu aceito o evangelho eterno que vem do céu. Mais j'explique le pourquoi. Mas eu explico o porquê. La raison de chaque chose. A razão de cada coisa. Mais je suis contre la définition. Mas eu sou contra a definição. Se alguém quer nos exortar, da forma que estou a pregar no grupo, L'exhortation, quando chegar na exortação,
Donc on a trouvé que ça était. Para ele não é o ensinamento Alors que ça próprio. a coulé la bilamba. São as cores das roupas. Papa moi vient au théâtre tout sexo roi ba cantine sambo. Pai foi pregar os 7 selos com baldes. Point. Por quê? Point de la assemblée de Saint. Porque aqui é a Assembleia dos Santos. Papa tem na Pai, prega a pregação que tu trouxeste. Eu vim para pregar a oração. Mas como disser que é a Assembleia dos Santos e o mundo dos homens é por se fortalecer. Senão, já estragou. Vai investir a roupa que não te pertence. Voltamos no ensinamento. Je veux dire ceci. Quero dizer o seguinte: Cristo, rei, humilhado, mais il reviendra comme roi. mas voltará como rei. Voilà pourquoi le prophète Jean voit Razão pela qual o profeta João viu le ciel ouvert. o céu aberto. Paris un cheval. Apareceu Paris um cavalo. un homme. Aliás, homem. L'ange puissant. Anjo forte. Cet ange puissant qui apparaît. E este anjo forte que aparece. Je veux parler avec la certitude des Écritures. Eu vou falar com a exatidão das Escrituras. L'ange qui descend. Anjo que desce. Il est descendu comment? E ele desceu como? Apocalypse chapitre 10. Allons-y. Apocalipse capítulo 10, vamos rápido. Prenez ça, papa Eliezer. Allons-y. Vamos para Beleza. Chapitre 1er. Chapitre 10, premier verset. Allons-y. Capítulo 10, versículo 1. Allons-y. Vamos. Oh. Je vis puissant. Non, non, non. Je vis un autre ange puissant. E viu outro anjo forte. Pourquoi? Attends. Por quê? Por quê? Pourquoi on a dit un autre? Porque dizem que outro anjo. C'est qu'il y avait le premier Isso ange. é, havia o primeiro anjo. Mais là, il y a un autre. Mas neste momento o outro anjo. Qui descendait du ciel. Alors, recommence. Recomeça. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem. Por cima da sua cabeça estava o arco celeste. E o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. Verset 2, rapidement. Versículo 2, Il rapidamente. tenait dans sa main un petit livre ouvert, Non fermé. Não, fechado, mas aberto. il y posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. E tinha na sua mão um livrinho aberto, pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Voilà. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. E clamou com grande voz, como quando brama o leão. E havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. Que le Seigneur ajoute l'explication. Que o Senhor aumenta a explicação. Maintenant, qui est cet ange puissant? Quem é este anjo Que descend do ciel. que descia do céu? Je ne saurais pas tout terminer aujourd'hui. Não vou conseguir acabar com tudo hoje. Strictement interdit. Proibido de raciocinar. On part chercher cet ange puissant dans Osée chapitre 11. E vamos à busca deste anjo forte, Oséias capítulo 11. Osée chapitre 11, verset 10. Allons-y. Oséias capítulo 11, versículo 10. Allons-y. Vamos. Ils suivront l'Éternel qui rugira comme un lion. Attends. Espera. Andará após o Senhor e ele bramará como leão. Qui rugira comme lion? Quem bramará como leão? Qui rugira comme lion? Quem bramará como leão? L'Éternel. Qui rugira comme lion? Quem bramará como leão? L'Éternel. Ce n'est pas un prophète du temps de la fin. Não é o profeta do tempo ou o último tempo. Israël suivra qui? Israel. L'Éternel Qui? Quem? qui rugira comme un lion. Que bramará como leão. Qui rugira comme un lion? Quem bramará como leão? L'Éternel. É o Senhor. L'ange de l'Apocalypse dit qu'il rugit comme un lion. Qui est-il? O anjo do Apocalipse diz que brama como leão. Onde Quem está é ele? ele? Quem é ele?
Mais pourquoi il dit comme lion? Mas por que brama como leão? Parce que Jacob a dit, Porque Jacob tinha dito, il voit son fils venir, Judas, il dit, vendo seu filho ouvir Judá dizendo, Judas, tu es mon fils, Judá, tu és meu filho, tu reviens du Ghana. e vem. C'est pour dire que Dieu a appelé la proie. E torcendo a presa, Il ploie ses genoux e dobra os seus olhos, comme lion. como leão, Il se couche comme le lion. e dorme como a leoa. Qui le fera lever? Quem vai fazer levantar? Jesus, quand si animaux taillent des arachis, o leão da tribo de Judá era o Jesus. on y a corrigé. Que bramava Les arachis, Jesus. era o Jesus. Mais pas l'amour de moi. Mas por causa do amor da mulher, Rugissement e este é seu de brado, combat qui boule. tornou-se graça. Et on m'a dit Samson, Da liberação, dans ma mode, moi aussi, quando viu a mulher, à mon ami obstacle. não viu mais obstáculo. À quel point papa n'a eu. Foi até o seu pai, Dans ma zone, moi aussi, e quando foi para buscar a à mulher, mon lion. encontrou-se com o leão. Donc avant, moi aussi, Antes de tomar a il mulher, faut avoir lion. deve matar o Mais leão. ça m'a malade. Mas boa nova, Dans ma 6 millions, quando pegou o leão, lion a combien de temps? leão tornou-se cabrito. C'est-à-dire que ouais, c'est là qui cause. Quer dizer, quem é o leão? Pour la bonne moi, moi aussi. Por causa do amor da Comme mulher, ça qui mène. tornou-se cordeiro. Ils sont au fond. Para que nós conseguimos Moi, les attentes, il y a silence. Aqui é o tempo do silêncio, Moi, les attentes, il y a é cotonga. o tempo de construir. Il y a pas de silence pour É lui. por isso disse aos seus discípulos, La Keina, eu vou ainda, c'est la binoise. preparar-vos Mais lugar, la Koya, mas voltarei. dans la Koya, Quando voltar, Azoya du sous-souté. não vem Lokola muto ya mandeko sana musala. como homem que trabalhava, mas como rei. Est-ce que nous ça comprendre bien? Será que todo mundo compreende? Nous ça comprendre bien? Será que todo mundo Nous compreende? ça pour moi que la musique vous arrêtez. Não tem como ir, mas não olha. La ça ma prophétie de l'homme ici. Mas queria terminar com as coisas de profecia hoje. C'est-à-dire Salomão a tongi temple. construiu o templo. Dans ma côte dans temple, Ao entrar no templo, aza sacrificateur. é o sacerdote. Dans ma côte dans ndako ya mwasi na ye, Quando entrou na casa da sua mulher, aza mobali. é o marido, o esposo. Dans ma côte dans palais, Quando entra no palácio real, aza roi. é o rei. Dans ma côte dans place ya jugement, Quando entrou no lugar do julgamento, é juiz. c'est que Salomon est Quer mon dizer, é mesmo Salomão. aza sacrificateur. É o sacerdote, Aza mobali, é o marido, aza roi, é o rei, aza juge. também é o juiz. Ezaka ye moko, Ele mesmo. a changer maintenant. E mudando as casas. Siko Yesu, E como la Jesus, construction nyonso asala. todas essas construções e ele também fez. Lelo eza ntango ya ngolu. Hoje é o tempo da graça. Mais lokwa banyama baza ebele, Mas como há muitos animais, mateya mabe nyonso wana eza banyama mabe. todos os nossos ensinamentos são maus animais. Banation nyonso baza banyama. Todas as nações são os animais. Kotango ya boya lokola roi, Quando ele virar como rei, soka ye lokola meme. se vier como ovelha, Moya oza kokonza mokili. não terá como receber Ifo ovelha. mbuluma lokola lion. Deve bramar como Tana leão. zo mbuluma lokola lion. Quando brama como Po leão, banyama nyonso para que bakima. todos os animais Yoja fujam. mokonzi ya E ele makonzi. permanece rei dos reis. C'est-à-dire que ici, Isso é aqui. l'ange de l'Apocalypse dit, O anjo de Apocalipse 10 c'est Christ é o Cristo qui revient de la gloire que volta na glória pour récupérer para recuperar le trône de David. o trono de Davi. Ça sera l'accomplissement du testament de David. Isso será o cumprimento do testamento de Parce Davi. que Rosana roi, Porque será rei payez-moi Rosana mon compte à mon kili mon e ele será rei do mundo inteiro. Tout ce kawana. Vão ficar por aqui. Ça me m'a mosa qui est A place. boa nova é que sim, profeta. Ah, mais à place, tous ont corrigé au tel et à tout Aqui é onde vamos corrigindo o altar algumas pessoas. Azo yana livre au fond. Vem com o livro aberto. Les gens sous livre au Canada, mais livre. Não é um livro ou livrinho fechado, mas aberto. Ça dit que le livre fou moi apparemment. Quero dizer, o livro abriu-se apenas uma vez.
livre efungwama mbala moko. O livro abriu-se. Efungwama. Desde que foi aberto. Eza na posa ya mutu moko alisuka efungula te. Não é preciso a ninguém vir a abrir mais de novo. Bato bateka omoni Apocalypse. Os que brigam dizem, tu viste Apocalipse? Ndenge eza boye. Da forma que está, Niveau prophète moko afunga. é preciso um profeta abrir. Mentira. Yesu afungula livre mbala. Jesus já abriu o livro apenas de uma vez. Afungula biso te. Nunca vai abrir mais. Bande efungwama wana. Desde que o livro Efungwama. abriu-se, Bon livre já... afezalaki ye. e este livro era ele, Oyo ekangama. estava fechado. Ntango akotaki nsima yo atangaki. Mas quando entrou, Simeão liu. Siko livre wana. E este livro, Ntango amata na Golgotha. quando subiu no corpo, Efungwama. abriu-se. Ekangamaka lisusu. Nunca vai se fechar. Mais azoya awa. Mas veio aqui Po ya kozwa possession ya para royaume. tomar posse do reino do mundo. Là qu'il sera. E onde ele será rei. Wana tobandelango mardi. Ali vamos começar na terça. Dans ce qui. Porque o tempo já se foi. C'est-à-dire lelo. Quer dizer, hoje, Tozozela Yesu. aguardamos por Jesus. Pesaka matoi parce tozosuka. Temos atenção porque vamos terminar por aqui. Tozozela Yesu. Aguardamos por Cristo. Roi nanu te. Ainda não é rei. Tozozela Yesu. Aguardamos por Cristo. Asala rappel. Vou fazer uma lembrança. Rappel yango po kanga po na ozongela ngo. Esta é a lembrança porque não vou repetir. Salomon azwi mwasi na ye. Salomão tomou a sua mulher. Sokuta na bato bakundana na plaine. Se encontrar com os combates na planície Bato bakundana na plaine. ou combate lá na campinha, Quand l'écriture parle. apenas com o escritor Ngo kolisa. pode fazer cair. Salomon azali na base ebele. Salomão tinha muitas mulheres. Tuna atongela combien? Pergunta: construiu a casa para quantas mulheres? Quand l'écriture parle. Apenas com o escritor. Atongela la mort. Mas construiu apenas. Salomon alinga na mwasi. Isto é, Salomão tinha apenas uma mulher. Nyonso ndozaka multitude. Tudo era multidão. Mwanga aza mwasi ye mwasi ye mwasi ye. Mulher, 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 mas afinal Tokabaka mpona mwasi. a casa é apenas por causa de uma mulher. Salomon ntaka kotisi mwasi. Salomão, quando fez entrar a mulher, Mona ateyaki bino deja. que já vos preguei, Rappel. uma lembrança, Akontie na ndako ya tata. e fez entrar a mulher na casa do pai, Na cité ya tata. na cidade do pai. Tala tala Olha, tala. olha, olha que frente. Atiki ye. Deixando a mulher, Aketongele ndako. foi construir uma casa para a mulher. Ntango atongele ndako. Ao construir uma casa, Distance ezali. a uma distância, L'écriture elobi. e tu confirma, Awa ezalaki na vallée. havia vale no meio. Na bagéographie ya Bible. Até em geografias da Bíblia tem uma C'est que explicação. lubwaku moko ezalaki. Havia vale, Sikoyo Salomon daí Salomão akiti. desceu Epai ya banation. até as nações, Mwasi atiki ya. tomando a mulher, deixando lá, Abizela na lubwaku. dizendo: aguarda aqui por mim, Nakia kotonga. eu vou construir. Ntango asilisi kotonga ndako. Quando terminou de construir a casa, Oyo amataki. quem subiu Akiti. é o mesmo que desceu, Desceu mwasi na ye. tomando a sua mulher. Ntango azomata na ye. Ao subir com a mulher, L'écriture elobi. a escritura confirma: Ntango wana bakomblaki vallée. lá preencheram o vale. C'est que Jérusalem ekomi moko. E Jerusalém tornou-se Mwasi apenas azomata. porque a mulher subiu. Siko mwasi E azomata. a mulher soba, Akota na palais. entrando no seu Wana palácio. Salomon aza mobali. Dali Salomão é o marido. Nsima nango Salomon obima. Depois Salomão sairá, Akoti na palais royal. entrando no palácio Wana real, aza roi. porque lá é o rei. Nsima E kobima. depois sairá, Akoti na portique. entrando na pórtica Maison ya cèdre ya Liban. e na casa de cedro do Líbano. Wana aza juge. Lá é o juiz. C'est que Yesu Isto é Jesus. azwa biso. Ele nos tomou, Atikela biso na mokili. deixando-nos no mundo. Amati likoso. Subiu no céu. Akebongisela biso. Foi preparar-nos lugar. Après ça akoya. Depois virá, Azwi biso. foi nos tomar. Tokoti. Entraremos. C'est 4 napesaki. Como Tessalonicenses capítulo 4. Depois akoya na mokili. virá no mundo Lokola mokonzi. como rei, Korenie. reinar, Pour que promesse ya testament. para que a promessa do testamento Na mokili. cumpra-se na sua totalidade. Kolo apambola moko na moko. Que o Senhor abençoe cada um de nós. To continue mardi. Vamos continuar na Na terça. lingala mardi na kena mbala moko na royaume na vie ya bato. Eu queria levar o reino na vida das pessoas na terça-feira. Vamos dar esse equilíbrio. Mas como o tempo se foi, Mardi to aussi sans que na terça-feira vamos acabar esse c'est comment bocadinho na vie ya bato. e entraremos na vida das pessoas. Tout ça il sera prophète Jean. Alguém vai me perguntar, profeta João, Makabolobi lion. as coisas que disseste, leão, Bon. Sol, Salomon. Salomão, David. David, Elingo lobani.
Quer dizer o quê? Quer dizer que Nzambe Deus atinda liteya na ye enviou o seu ensinamento lokola évangile ya royaume como o evangelho do reino. mpo moto nyonso ya kozwa Porque cada um que vai receber akota na bokonzi ya Nzambe. entrasse no reino de Deus. Saki ndenge oza wana Quer dizer da forma que está aí. okota na bokonzi na makasi na yo te Não entrará com a sua força no reino, prédication du royaume. mas pela pregação do reino. Yango yesu alobi É por isso que Jesus disse: royaume du ciel o reino dos céus ekokai na motu moko abimi. é semelhante ao homem que saiu. En tout cas version na comprendre yango mpenza E este versículo não compreendo muito bem. place nini na comprendre te Onde que eu não compreendo bem? moto wana bandoboka miluna E este homem começou a jogar, lançando a wana na semente. bokonzi ya likolo Isso é o reino dos céus. tozokana De acordo? milona mosusu Umas sementes ekwei na balabala caíram à beira do rio. place nini na comprendre te Onde que eu não compreendo? sikoyo ye E ele, avant bwaka antes de lançar a abongisa ye semente, mabele te não preparou até po moloni porque o semeador ofa abongisa mabele te deve preparar o primeiro tempo. Mas ele saiu lançando a ekwei semente. na reyo E caiu no areio. ekwei na place E caiu lá no chão. me bongisa Mas prepara isso Asa não. bom, Não assim. Ele lança. oza ndoki Quer o bruxo oza muyi ou ladrão. nzambe aluka te ke Deus não procura oza aqui. bosala O santo. omoni te bokonzi Não. mwasi ya ndumba A prostituta também recebe. moyibi O ladrão. bandi O bandido. nani Quem for, ele não se preocupa. basende ezalaka Aqui há espinho. onini E ezalaka ali não tem areia, só pedra. sekosi moto aza na susi te Parece que esse homem não se preocupa. ekiti elobi A escritura diz: bokonzi ya likolo o reino do ekokana Senhor mutu moko é abimi semelhante que o homem saiu, seka azalaki kolanda mas estava em casa. kotanga abimi Quando saiu, abandi obwakaka começou a lançar. aoki pe te Não se preocupa. A lançar semente. siko ka mabele ekozwa wana A terra que vai receber. yango mo ekoyeba E ele que vai, ela que vai soki eza na saber. basende Se tem espinhos, soki eza na banini se tem, não tem areia. me na suka Mas por fim, yokanisa ti abwakaka azoki pe te ao jogar que não se preocupa, não. akoya koverifie Virá verificar. mabele ezalaki na basende Aqui tem espinhos. elisa motu nyonso Quero azokani dizer, lobake todo que acompanha mokolo a liloba palavra, azali o dono da palavra akoya de Cristo, koverifie liloba virá verificar a palavra do reino. liteya ndenge ezoteyama A pregação da forma que se nzambe prega. mpona motu te Deus não esconde me ninguém. na suka Mas por fim, akoya vai pregar. esengo eza ke Alegria aí que oyo esse balabala vou a beira do voo. nango Do caminho. papa Vou perguntar para papai. oyo tozobwaka E a lançar. Não sabia que a beira do caminho. cette bonne nouvelle du royaume Esta boa nova do sera reino prêchée dans le monde será entier pregada no mundo inteiro para servir le témoignage o testemunho. après quoi Depois viendra le jugement virá o ce julgamento. ne soit moto ayoki liloba Se alguém ouvir a palavra e não produzir, e esta palavra que vai lhe julgar. Mas quero dizer ao Filho de Deus que está aqui yo tozala tere nzamba que você deve ser a terra que Deus preparou. esika royaume mokota Onde o reino vai ter que vai sair. so bakoyeba yo te ke Nunca vou te saber que oza mabele nzambe abongisa eis a terra que Deus preparou. po osala publicité Porque faz a publicidade. fo bamona Deve ver. parce kobuka Porque explication ya é a moloko explicação do semeador. le O monde mundo a besoin de voir Dieu dans ton vie precisa ver Deus na nossa parce que vida. ce qui concerne c'est Dieu Porque o que semeamos é o Deus. peu importe Não importa. moïse alebisaki israel Moisés disse a Israel, mwana mwasi uma mulher oyo aza na ndako ya baboti na que ye está na casa dos seus pais, aza mwana sacrificateur é o filho, a filha do sacerdote, abali nano te ainda não casou, aza vierge ainda é virgem, alia biloko comerá a comida, esse alimento santo. soki abali Basta de casar, mimia sair de casa, foi ali abali e casar, alia te acabou, nunca vai comer mais. mais place akendaki Mas não depois. so aboti te Se não ter os filhos, ata azoki mobali mesmo ter um marido, mais ngo aboti te mas como não deu a luz, zongisali lhe faz voltar a casa, vai comer. mais so aboti Mas se der a luz, nunca vai comer. moni biso Nós vimos nós, bana basi ya nzambe as filhas de Deus,
Nós tobima na eternité. saímos da eternidade. Kota na bakatolika. Entramos na católica, Protestant. Na protestante, masu. e no Na pecado. zika nyonso. Em todos esses lugares. Lelo basama malamu eza Mas a boa nova é que tobota nós nunca demos luz mateya ainda. wana. Esta pessoa eloko na kati na biso. nunca nasceu nada. nafukabela bikeko. E adoramos na tua. ebota eloko. Mas a gente nunca nasceu nasambela nada. bashapele. E eu, isso, nunca fez nada. eza bato mosusu mpe Uma batambola pessoa que andou com água benta. ye asimbelakisa E ele pegava por causa do padre. Água benta. Mas ekota yeno. nunca lhe entrou. nazoteya bato wana lelo lokola bana basi ya lok. Eu prego essas pessoas como as filhas de Ló, Sodoma, azelaki na mibali apesar de ter baone marido, mabele ya boko. são até oza capable ya kobikela parole ya royaume. capaz de vir para a porque Deus me preparou desde a eternidade. Não importa a etapa que eu passei na minha vida, a etapa que eu passei, era para que Deus me prepare. nazobisa bato nyonso pase na bango ozoretenir. Eu digo a todos que o passado ainda lhe cativa. moto mosu akotambola Alguém andando, akosakola te. os profetas Ndenge asalaka mas eu faço isso, eu fiz isso. soko osalaka yango. Se tenha feito, eu aceito. mais moïse alobi Mas Moisés disse, baroplasaka nyama malamu na ya mabe te. não se substitui animal mal como bom. nyama oyo E este animal aza nani? é quem? aza na badefo. E tem aza na defeitos, tem problemas. soko ozwi nyama mosusu Tomando outro animal otie e colocando. ozalobi osalere Moisés disse que cometeu um erro. nyama oyo E este animal azwa place ya nyama. vai tomar o lugar deste animal e outro tomar o lugar do soko outro. toloko nyama ya mabe. Por esse animal mau, Moisés disse, se baroplace se substituir, nga nazwa place na ye. e eu tomarei o seu lugar. Não fiz esse animal. otala mwana pote ya nzambe. Vejo o Cordeiro de Deus que tira o pecado. yesu Jesus nyama ozalaki na defo. que não tira defeito. pilato zwa lisu nyama mosusu barabasi Barrabás atelemisi yesu. e colocando Jesus, Barrabás. Como Barrabás saiu ali, como roubou e matou e insultou. Mas como já fez ele tomarei o meu lugar e ele tomarei o seu lugar. Barrabás saiu. Se um magistrado acolhe, mas você roubou. E eu? Mas ele tomou o meu lugar. Eu fiz esta sim, eu fiz a fornicação, mas ele tomou o meu lugar. Tu. No ano X, veja nos colocar. Sim, eu fiz, mas ele tomou o meu lugar. Quer dizer, tornou santo. Eu tornei santo. Tu nessa Assembleia de São Paulo, porque não pode, porque ele tomou o meu lugar. Porque a ninguém tomou meu lugar. Levanta-te. Começa a agradecer a Deus pela pregação de Deus. Agradeça a Deus pelo ensinamento. Agradeça a Deus pelo ensinamento. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse.
Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un le même.